Boa noite a todos. É com grande alegria que aceitei esse convite do Centro Espírita Irmã Sheila para mais essa palestra. Sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar nosso tema, primeiramente com uma prece. Agradecemos, Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do vosso nome. Pedimos que envolva o nosso lar, nossa família, e que possamos estar sempre em sintonia com o alto, recebendo sempre essa proteção divina e o despertar da nossa consciência. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Então, hoje o nosso capítulo 3, o Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, aí estejais também. João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Então, aqui é uma promessa de Jesus. Jesus já está deixando claro que no universo há muitas moradas. E hoje a ciência comprova isso. Vários multidões de galáxias que a gente não consegue nem contar. Então, são mundos de várias ordens, mundos primitivos que estão em formação, mundos de expiações e provas como o nosso, mundos regeneradores, mundos felizes, mundos angélicos, e assim vai. Então, essas várias moradas que Jesus disse, ele não poderia dizer lá atrás dos planetas, porque eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, que existia a Terra, que a Terra olhava para cima, tinha o Sol, a Lua, as estrelas, mas que eles não tinham noção que existiam outros mundos habitados. E tem mundos habitados que não tem a materialidade que tem a Terra. A Terra é um mundo ainda muito material, muito assim, de provas, expiações, onde existe ainda muitas questões aí de violência, mas existem mundos que são, que a matéria é uma matéria quintessenciada, é uma matéria que não se compara à nossa, é uma matéria sutil, onde se colocarmos ali algum telescópio, não vamos conseguir ver nada de material comparado às cidades que existem lá, às pessoas, né? Porque são espíritos que habitam um planeta que não tem a materialidade que temos aqui na Terra, como a comunicação do espírito de Mozart lá na Revista Espírita, que ele habita Júpiter, mas ele fala que lá não é um mundo material como é a Terra. Então aqui Jesus, quando ele promete isso aos apóstolos, ele está dizendo de mundos mais superiores do que a Terra, onde conforme eles iriam reencarnando, evoluindo, um dia chegariam ali a um estado de pureza. Então, quando ele fala da volta, eu voltarei, eu vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Aqui ele também fala de uma condição espiritual, porque não tem necessidade de Jesus voltar num corpo físico, porque ele já deixou seus ensinamentos, ele enviou o Consolador prometido, através do Espírito de Verdade, que aí veio Kardec com as revelações, e aí a gente vê que ele traz também uma quantidade imensa de informações dos mundos espirituais e também dos mundos, né, da progressão dos mundos, da progressão dos espíritos, da escala espírita. E aí a gente vai lembrar outra coisa importante, que depois de Kardec nós vamos ter
a contribuição de muitos outros médiuns, né, como o Chico Xavier, o Divaldo, Ivone Pereira, o próprio seu Abel, que vem trazer, por exemplo, André Luiz, ele vem trazer a Cidade Espiritual Nosso Lar, o seu Abel com o livro Alvorada Nova, que também é uma cidade espiritual. Então, vem dizer dessas cidades que são habitadas por espíritos. Então, a Terra ela é rodeada de mundos, de cidades espirituais ao seu redor, e cada uma está ali numa faixa evolutiva diferente da outra. Porque a gente vê o próprio Nosso Lar, ele fica numa zona umbralina, ele fica na terceira camada. E a Alvorada Nova já não fica mais numa zona umbralina, fica na quarta camada, né, na quarta região ali ao redor da Terra. Então, diferentes estados da alma na erraticidade, o que ele quer dizer aqui? A casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Então, como eu falei, existem vários planetas e a gente não pode nem imaginar como são, porque não tem como. Porque se nós temos uma ideia da Terra, mas nós não temos uma ideia desses mundos, como eu falei de Júpiter. Então, o próprio Mozart ele fala que Júpiter ele é um planeta de uma matéria tão sutil que tudo lá tem som. A natureza ela é muito bela. Não existe, por exemplo, sofrimento, não existe doença lá. Os homens, as pessoas, os espíritos que lá reencarnam, eles chegam a viver na faixa de 400, 500 anos. Mas o desencarne não é como é aqui na Terra. Então, ele fala o seguinte, que lá eles não precisam, a locomoção não é pesada como é na Terra. Lá eles volitam, eles flutuam. Então, os animais são bem diferentes. Eles são como assim, como se fossem servos daqueles homens. Mas lá existe tudo beleza, né? Para a gente ter uma noção, quem quiser, veja lá na Revista Espírita. Então, as diferentes moradas estão também nas cidades espirituais, como eu falei. Nas zonas umbralinas, tem também cidades espirituais, nas regiões também mais densas, mas vamos lembrar que Deus, ele não manda ninguém para lá. Deus é amor, Deus não castiga, Deus nos dá oportunidades. Então, nesses lugares onde habitam esses espíritos, é a própria vibração do espírito. Então, ele está numa vibração tão densa que ele vai ser atraído para uma região dessa. E tem uma passagem do Nosso Lar que é muito interessante, que é uma cidade espiritual, para quem não conhece o Nosso Lar, tem até o filme Nosso Lar. É um livro do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que o André Luiz, quando ele está na zona umbralina, ele fica 8 anos naquela região, depois de muito sofrimento, que ele está ali perambulando, ele faz oração. E ao fazer uma oração, ele é socorrido. Veja bem, ele mudou a vibração dele. À medida que ele mudou a vibração dele, ele é levado para o Nosso Lar, onde ele recebe tratamento. Depois que ele recebe tratamento, depois de um tempo, ele começa a auxiliar ali os espíritos. Ele começa, inclusive, fazer visitas aqui na Terra para socorrer as pessoas que estão aqui, para socorrer os espíritos. E depois que ele está 1 ano lá prestando esses serviços no Nosso Lar, ele visita a sua família terrena aqui na Terra. E ao visitar a sua família, ele sente um certo ciúmes da sua mulher que ficou aqui, da viúva, né?
porque ela se casou de novo. E quando ele se sente assim, essa coisa assim dentro dele, ele é imediatamente atraído para o umbral de volta. E ele percebe que tudo é vibração, não tem como. E o momento que ele faz a prece, e ele volta para o lar da esposa, né, da antiga esposa, e ele vai então atender o marido dela, o atual marido que está doente. Então veja como tudo é vibração. Então por isso que é importante a oração, vigiar os nossos pensamentos, ter atitudes boas no dia a dia, porque o que determina irmos para uma região melhor ou não é justamente a nossa vibração. Trabalhar o sentimento de culpa, porque muitos espíritos, eles desencarnam e vão para essas regiões por sentimento de culpa, de remorso. E vamos lembrar, Deus é amor, Deus, ele nos dá a oportunidade. Então o remorso, ele serve para reparação, mas ficar preso no passado não resolve nada. Então temos que trabalhar esse sentimento. Então, e o amor cobre a multidão de pecados, como disse Pedro, né? E o Emmanuel também disse que o amor que nós fazemos é advogado em nossa causa. Então Deus, ele não tem necessidade da punição. Quando nós aprendemos, nós começamos a fazer o bem e tudo aquilo que nós fizemos de errado vai ser anulado à medida que aprendemos. Então aqui também tem diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta os mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, a Terra com tantas dificuldades, com tantos catástrofes naturais, com tantos... por exemplo, agora estamos passando por um momento de pandemia, violência, todos os dias nós vemos isso, né, na televisão, na internet, e a gente fica se perguntando, mas por que tanta coisa assim? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então é um mundo ainda que reencarnamos para aprender, para resgatar as questões, as pendências do passado. Mas assim, na condição de espíritos ainda muito inferiores que somos, não sabemos ainda aprender pelo amor. Nós aprendemos ainda pela dor, pelo sofrimento. Então, quando percebemos que não adianta aprender pela dor, pelo sofrimento, aí nós vamos ter o entendimento que aprender pelo amor é muito melhor. E aí nós vamos, então, no dia a dia, fazendo as mudanças necessárias, refletindo o que eu tenho que mudar dentro de mim, o que eu ainda tenho de pendência, por que eu tenho certas atitudes, às vezes, de incompreensão, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúmes, por que eu não sei me colocar no lugar do outro. Então nós vamos refletindo e vamos fazendo ali aos poucos as mudanças necessárias. Para isso que reencarnamos. Então, será que vamos reencarnar num planeta melhor ou voltar na Terra quando ela estiver num estágio de regeneração? Vai depender de cada um de nós, do esforço que fazemos para domar as nossas más inclinações. Então, esse esforço vai depender de nós. Se nós aceitamos o convite de Jesus para a renovação interior, para seguir os seus ensinamentos, o seu evangelho, a nossa vibração ela vai ficar melhor. Então, quando a gente olha os acontecimentos que estão aqui na Terra, por que a pessoa é atraída por uma situação de uma bala perdida, sei lá, de várias situações negativas? O espírito, às vezes, ele solicita isso antes de reencarnar. Ele programa tudo isso. Às vezes programa para nascer numa família difícil, porque ele tem essa necessidade com ele de resgatar alguma coisa. Então, Deus, ele é justo e ele não dá assim
uma prova para um espírito que não necessita passar por aquilo, porque ele já superou muitas vezes. Então, às vezes a gente entra no desespero, querendo controlar as coisas, e fica difícil porque nós não conseguimos controlar tudo. Nós só conseguimos controlar aquilo que está no nosso alcance. Então, por exemplo, a gente não consegue controlar o tempo. Se amanheceu, está chovendo, se está sol, a gente não consegue controlar isso. E também muitas coisas na nossa vida a gente não consegue controlar. A gente não consegue controlar, por exemplo, o coronavírus, quem fica doente, quem desencarna. Mas tem coisas que a gente consegue controlar, por exemplo, domar as nossas imperfeições, perceber aquilo que temos que mudar. São as nossas atitudes do dia a dia, controlar, por exemplo, a nossa impulsividade, enfim, são várias coisas. Então, aqui também, temos aqui diferentes estados da alma na erraticidade. O que quer dizer erraticidade? Erraticidade é o estado do espírito errante, né? Mas não no sentido errado, como a gente às vezes pode entender, mas aquele espírito que não chegou ainda à perfeição. Então, ele está num processo evolutivo. Então, ele está no plano espiritual, às vezes ele está numa cidade espiritual, ele está bem, está assim, muito contente lá, mas ele sabe que ele precisa continuar a sua evolução. Então, ele solicita, junto aos mentores responsáveis pela reencarnação, uma nova programação, para que ele possa continuar. E ele só vai terminar esse estado de erraticidade quando ele chegar ao estágio de espírito puro, de espírito bem-aventurado. E ele não tem mais necessidade de reencarnar. Às vezes pode até encarnar, mas numa situação de um missionário que vai ajudar a humanidade, numa situação bem diferente, mas ele, mesmo encarnando, ele não está mais sujeito a provas e expiações, porque ele não erra mais, ele já atingiu um grau assim muito elevado de angelitude, de pureza. E também tem aqueles espíritos que estão muito comprometidos ainda, né, com a sua própria consciência, que às vezes não tem muita consciência do seu estado de erraticidade, às vezes desencarnou, nem sabe que desencarnou, porque não acreditava na vida após a morte, ou então achava que morreu, ou vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, enfim, ou então fica ali achando que vai acordar só no juízo final. Então, tem várias situações. Então, aquele espírito muito apegado às coisas materiais, às vezes desencarna e fica ali, às vezes por muito tempo dentro do lar, não percebe. Então, o seu Abel também tem um livro que é Crônicas de um Despertar. É um livro muito bom, que é do Espírito Afonso, que ele percebe, ele está num estado assim, que ele tem um ataque cardíaco, ele desencarna, só que ele não percebe que ele desencarnou. E aí, então, ele tenta acender a luz não acende, ele pensa que a luz acabou, e ele fica assim por muito tempo, assiste o próprio velório, não vou contar o resto. Aí vocês entrem no site lá do Centro Espírita Irmã Sheila, compre o livro. Esse livro é muito bom, eu li ele 2 vezes. E a gente vai entender muitas vezes os espíritos, eles ficam ali sem saber que desencarnou, né? Que desencarnaram. Porque o Afonso ele era muito materialista, né? Então ele não acreditava que existia vida após a morte. E ele vai nos ajudar justamente nesse processo aí do entendimento. Então, aquele espírito às vezes endurecido, que ele não quer reencarnar, porque ele sabe que vai ser difícil essa reencarnação, porque cometeu muitos delitos, prejudicou muita gente, mas às vezes ele é conduzido à reencarnação, numa reencarnação compulsória, onde ele é adormecido e ele, quando vê, já reencarnou. Então, tem vários tipos de estágios lá na erraticidade. E o que é o recado aqui de hoje? É justamente esse convite
a reforma íntima. Falando em reforma íntima, o seu Abel também tem 2 livros excelentes de reforma íntima. Por que eu estou falando dos livros do seu Abel? Porque são livros muito bons. Ninguém pediu para eu falar dos livros, tá, gente? Não estou fazendo propaganda para vender o livro. Eu estou falando daquilo que eu li, que é muito bom e que eu recomendo a leitura. E também vamos estar ajudando as obras assistenciais lá do Centro Espírita Mancheira. Então, o convite à renovação interior, que é o que viemos fazer aqui na Terra, para que ao sair daqui, possamos habitar uma cidade espiritual de luz, né, como Alvorada Nova, e quando voltarmos, possamos voltar para o mundo de regenerativo, a Terra, que, segundo Emmanuel, em 2057, se inicia o mundo de regeneração. Então, o convite é para todos. Vamos seguir os passos de Jesus na nossa trajetória evolutiva, pensando ali nas muitas moradas do Pai e das oportunidades que Ele concede a cada um de nós. Então, por hoje é só. Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos do irmã Sheila, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Muita paz, muito obrigada. Graças a Deus.